Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo escolhido é o 14. Honrar pai e mãe, e o tópico: quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? A família tem sido um dos temas mais difíceis e polêmicos do nosso tempo. Na arquitetura social, onde a individualidade, o individualismo, prevalece sobre todos os outros interesses coletivos, humanitários, comunitários e afins. E diante dessa manifestação de egoísmo tão forte, é difícil encontrar um lugar para a família. Muitas doutrinas materialistas previram e defenderam que isso acontecesse. Dentre elas, a cultura marxista, o comunismo e o socialismo nas suas variantes todas, mas principalmente nessa condição marxista, onde a família, considerada uma máquina burguesa de privilégios, então trabalhava contra a ideia de se encontrar a distribuição de riquezas igualitária, na visão, obviamente, desse pensador. E, consequentemente, então, ela deveria ser combatida. Quando Marx falava de família burguesa, ele pensava sempre numa tradição onde se estabelece a transmissão da herança para os filhos, e os filhos diretos, né, do patriarca. Então, filhos tidos fora do casamento, na família tradicional burguesa, não tinham os mesmos direitos, não tinham os mesmos títulos. Sob esse aspecto social, Marx nem estava tão errado assim, né? Porque o Evangelho de Jesus não faz distinção de parentesco. Na verdade, ele não faz distinção de qualquer pessoa. O Evangelho de Jesus não trata de herança. Ele não está preocupado com a propriedade. Ele não está preocupado com a transmissão de bens. Toda a economia deveria servir para a fraternidade. Logo, ela deveria ser compartilhada e usufruída conforme as conquistas coletivas e o esforço individual também, que merece o reconhecimento. Mas Jesus não se ocupou de uma doutrina social e econômica. Ele apenas deu o exemplo pela sua vivência, e a partir desse exemplo, e com a complementação que nos vem pelos outros escritos do Evangelho, pela revelação espírita, a gente tem que encontrar esses caminhos no nosso tempo. Então, a família de hoje, ela é bastante questionada pela sua estrutura, não apenas de herança, como era a crítica principal do comunismo, mas pela sua estrutura de sexualidade. Nós vivemos num tempo em que a biologia apenas não basta. A classificação biológica do sexo, do pênis e da vagina, das gônadas, apenas são indicativos de uma sexualidade. Difícil para nós que estamos aprisionados a uma condição milenar, de alguns milênios, nessa visão binária homem-mulher. E aqui é importante que a gente recorra ao conceito da espiritualidade mais evoluída, ou seja, a partir de Mundos Felizes, e do conceito que a própria tradição católica fala sobre os anjos, aonde tais anjos não teriam sexo. Na tradição hindu, também os Vedas, né, a estrutura védica
também não tem sexo, equivale mais ou menos à estrutura angélica, né? Nos elementais também não há uma distinção de sexualidade. Bom, isso aponta para nós que em algum momento no nosso grau de evolução o sexo perderá função e aparência. Nós não nos reconheceremos mais pela dualidade gênero masculino e feminino. Por quê? Porque não haverá mais a necessidade da reprodução. Não havendo encarnação no plano de terceira dimensão, não há necessidade de reprodução. Os espíritos se manifestam de outras maneiras que a gente desconhece. Nós sabemos que em alguns planetas mais evoluídos do que a Terra, em fase de regeneração, boa parte da reprodução humana se dá por inseminação artificial ou in vitro, diretamente fora do útero feminino. Então, isso é uma tecnologia e, ao mesmo tempo, uma evolução biológica que a gente ainda não tem, e quando tenta fazer, faz errado, porque cai naquela discussão de eugenia, que é tentar aprimorar a humanidade pela discriminação, pelo racismo, né? Então, o que muito se fez durante o fascismo, nazismo e etc. Então, vamos esquecer a eugenia, vamos esquecer clonagem por enquanto, porque é necessário que haja uma evolução moral para que esse conhecimento científico se acerte no processo de evolução de toda a humanidade e não apenas servindo a interesses. Então, na questão de gênero, nós que estamos aqui num planeta de expiações e provas, nascemos com características sexuais dominantes, masculinas ou femininas, e a elas nos aferramos como prova ou até mesmo expiação. Vou tentar explicar de uma maneira rápida. Imagine que um espírito teve muitas e muitas encarnações na condição de homem. E sendo homem, foi muito abusivo, até porque a história masculina ainda é muito do patriarcado, do abuso, da predominância, da dominação, mesmo masculina sobre o feminino, né? Então imagina que esse espírito vem encarnando durante muitas e muitas vidas na condição, na expressão masculina. Chega um determinado momento em que ele precisa reparar os abusos que ele cometeu e ele precisa sentir na pele o que é ser mulher frente a um espírito dominador masculino com que ele tenha que se envolver. Então, para esse espírito vir na condição feminina, será uma expiação. Vamos dizer assim, será um karma. Ele vai ter que passar na condição de mulher e ele provavelmente será uma mulher que vai sofrer todos os problemas que a gente vê no cotidiano. Abuso, violência doméstica, perseguição, discriminação e assim por diante. Então, a lei de causa e efeito faz com que esse espírito predominantemente masculino venha na condição de mulher. E aí o que acontece? Ele se revolta. E ele começa a defender de uma forma brutal, também violenta, a condição feminina. Pode até ser que ele faça isso para o bem, chamando a atenção de todas as outras pessoas e da sociedade para a mudança necessária e o equilíbrio necessário entre os dois sexos. Mas muitas vezes o que acontece é a rebeldia extrema. E aí essa encarnação não foi suficiente, ele terá que voltar de novo, até que finalmente ele compreenda o sentido do feminino, né? Que é muito mais sereno, mais aberto à natureza e à amorosidade no papel de mãe. O contrário também é possível de acontecer. Um espírito vem por muitas e muitas encarnações na expressão feminina, mas ela acaba aceitando, por exagero, essa submissão, essa condição secundária,
esse papel que tem sempre alguém no comando e que não toma decisão por si mesmo e se enfraquece. Logo, o que acontece? Ela vem na encarnação masculina e ali ela precisa aprender essa explosão de forças que incomoda tanto o homem, mas que leva e faz com que a sociedade se movimente. E ela começa a reconhecer o padrão de violência, de predominância, de muita angústia na procura pela condição de ser aquele que tem sucesso, aquele que enriquece, aquele que tem poder e assim por diante. Então, essa mulher, ela pode até pegar gosto nisso, ou ela pode encontrar ali um equilíbrio, ou ela pode praticar o que ela mais abominava, né? Então, é muito, muito complicado quando a gente percebe isso ao longo das várias e várias encarnações. Mas o normal é que a gente faça a alternância. Nem sempre ela acontece de uma forma tranquila, serena, porque a gente tende a preferir escolher uma determinada condição sexual. Nos tempos atuais, principalmente, sempre existiu, mas principalmente agora, tem vindo também espíritos que predominantemente de um sexo oposto reencarnam, né? Então, era predominantemente homem, reencarna como mulher, não se conforma com a feminilidade e busca, então, recompor a condição masculina estando naquele corpo feminino. O inverso também acontece. Uma mulher constante vem como homem para sentir a energia, compreender as condições sociais, culturais, as condições hormonais, mas se rebeldia, não se entende nessa posição, não se enxerga, então procura novamente a condição feminina. Imagina como isso acontece no aspecto psíquico, mental desse espírito. Não estou dizendo aqui que isso é, em 100% dos casos, um karma. Mas ou ele é uma expiação, ou ele é uma prova, né? E na condição de prova, sempre pode haver a escolha, porque de fato nós não estamos limitados aos elementos físicos do nosso corpo. Mas a pergunta é, o que nós faremos com essa escolha seguinte? Em alguns casos, essa escolha ela é profundamente dolorosa, especialmente quando a pessoa escolhe passar por procedimentos cirúrgicos e de inúmeras interferências invasivas no seu próprio corpo para mudar a sua aparência. Então, aqui pode ser que nem houvesse um karma, pode ser que nem houvesse a necessidade da dor e do sofrimento físico, mas a pessoa se auto-impõe essa condição com riscos de várias doenças e agravamentos. Nós temos assistido isso com bastante frequência na atualidade. E, infelizmente, ao invés de nós estarmos abertos ao acolhimento dessas pessoas, que não passam por escolhas fáceis, que não passam por condições psíquicas tão binárias, tão determinísticas como a que nós fazemos, que estão profundamente incomodadas com a expressão do seu físico, nós praticamos o julgamento, nós praticamos a exclusão ou a indiferença diante dessas pessoas. Chamamos por apelidos, criamos condições constrangedoras, evitamos o contato e o relacionamento. Não cabe a nós fazer esse julgamento. Talvez esse espírito em tormenta sexual esteja mais avançado do que nós moralmente em muitos outros aspectos. Talvez por ser mais sensível a uma série de condições da natureza, da vida humana, essa pessoa não suporte a si mesmo nessa condição primordial binária. Talvez ela esteja buscando uma maneira diferente
de expressar isso, de expressar a força energética do amor, e aqui não importa muito, nós não estamos falando do amor divino, obviamente, nós estamos falando de um amor que se manifesta pelas paixões, pelos afetos, pelas emoções, né? Então nós não podemos fazer nenhum julgamento. E aí, diante dessa diversidade, né, hoje até reconhecida pela legislação, nesse grupamento LGBTQIA+, e esse mais hoje tem mais de 100 classificações, né? Traz para nós também a prova social, a prova de família desse acolhimento, desse respeito a essa escolha, dessa condição de diferente. E impõe ainda mais um modo familiar, muitas vezes inesperado, muitas vezes indesejado dentro desse seio familiar. Numa relação homoafetiva, onde uma criança surge não da forma convencional. Pode ser por adoção, pode ser por inseminação, pode até ser por uma conjunção carnal, né? Sexo praticado com um terceiro apenas para gerar a gravidez. Muitas vezes um ciclo de amizade, etc. Então, essas configurações familiares, elas são muito diferentes daquilo que ao longo de toda a nossa existência social humana a gente defendeu. E principalmente nos valores dos últimos 200, 300 anos, nessa sociedade burguesa que Marx tanto criticava. Falar de família hoje não é, portanto, tarefa fácil. A quebra do paradigma é: o sexo não define mais a união familiar e o sangue também não define mais as famílias. Como há muitas histórias trágicas de abusos e conflitos familiares, muitos filhos se afastam do pai, da mãe, e passam a reconhecer uma condição de família, alguém que eles acolhem por afetividade. Portanto, o laço genético já não tem mais muita importância. E até mesmo nos casos de herança, a gente vê expressões de pais que deserdam os filhos, dentro do que é permitido na lei, expulsam os filhos de casa. Muitos deles não reconhecem a paternidade, estão tendo que também recorrer às vias judiciais para algum auxílio. E também de filhos que abandonam os pais idosos ou doentes, exatamente por carregarem esse trauma, essa condição de conflito, e não se sentirem em condição plena de acolhimento, de retribuir qualquer acolhimento, que eles não se sentem como quem usufruiu dessa condição de carinho, de afeto, proteção e cuidado. Então veja que momento limite que nós estamos vivendo. Mas ainda assim, é para nós uma prova necessária, uma prova fundamental de nós praticarmos o Evangelho de Jesus sem qualquer julgamento, sem qualquer discriminação. É uma pena que a gente não tenha registro nos Evangelhos de pessoas com opções sexuais diferentes naquele círculo judaico. Até porque, muito provavelmente, eles seriam excluídos daquela sociedade que Jesus frequentou. E se havia algum deles, e possivelmente havia camuflado, escondido, seguindo Jesus como discípulo, os evangelistas não teriam coragem de reconhecer isso. Porque já era difícil demais eles darem valor a outro sexo, que eram as mulheres, sendo eles muito machistas. Reconhecer, tanto que a gente não vê os escritos de Madalena, por exemplo, até hoje se tem dúvida se o evangelho dela é verdadeiro ou não, porque tudo que havia escrito e praticado pelas mulheres era
rasgado, né, discriminado, ninguém dava valor. Isso é tão forte, que a tradição católica até hoje não reconhece um papel decisivo de relevância para a mulher. Né? Nós não temos nem diácono, tem mulher. O Papa Francisco está tentando emplacar uma mulher como diácono. Pensar em padre, né, para se consagrar a Eucaristia, foi uma das condições da eleição do novo Papa, dizer, você não quer eleger mulher não, né? Estava lá nos bastidores que a mulher permanecesse fora da igreja. Embora elas tenham assumido algumas funções administrativas. Mas veja, nós estamos falando de 2000 anos depois da vida de Jesus e as mulheres continuam tendo um papel secundário naquela que se diz a igreja original. Por sorte, e talvez por conquista principalmente, nas outras igrejas as mulheres têm papel de relevância. A mulher pode ser pastora, no Espiritismo não há qualquer discriminação. Né? Dona Paula fundou essa casa, antes dela também, outra mulher, papel de relevância. Aqui na mesa, cada um se vale pela mediunidade. Não é o sexo que define o papel de cada um. E a alternância também é boa, porque a gente mantém exatamente esse equilíbrio. Então, o reconhecimento da condição sexual, ela é um grande impasse. Então, quando Jesus fala quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos, trazendo para os dias atuais, a gente vê que não só extrapola o nosso núcleo familiar tradicional, como também era o dele, né? Então, Maria podia ser a mãe consanguínea dele, mas José não era. E os irmãos dele, né, pressupõe-se que José tivesse outros filhos antes do casamento com Maria. Nós não sabemos se Maria teve outros filhos depois dele, Jesus. Então, que irmãos são esses? Jesus já coloca em xeque esse núcleo familiar duro, que é um núcleo genético, sanguíneo ou cultural. E trazendo para os dias de hoje, isso vai muito mais além. Isso abraça também essa questão das manifestações homoafetivas, em todas as suas formas. E abraça também aqueles que não são próximos. Né? Por exemplo, na época do meu pai, ele ficou órfão de mãe e pai, ele tinha uma irmã, os dois foram separados e adotados pela mesma família, mas em núcleos familiares diferentes. Né? Foram duas pessoas diferentes dentro da mesma família que adotaram. E ele era tido como filho de criação. Alguns de vocês vão se lembrar dessa expressão. É uma expressão bastante pejorativa, porque muitas vezes era uma maneira de você trazer uma criança para dentro de casa, onde você dava comida, educação, algum cuidado, um cuidado sempre diferente dos filhos originais, né? E com a intenção de que essa criança, crescendo, pudesse trabalhar em favor daquele núcleo familiar. Aí, obviamente, dependendo da condição da família, poderia, de fato, crescer mais próximo, como se fosse uma criança adotada mesmo, ou então servir indefinidamente como empregado. Eu, por exemplo, conheci vários que foram criados como empregados, mas eram chamados filhos de criação. Hoje, pela legislação trabalhista, a gente poderia chamar isso de trabalho escravo, né? Porque a pessoa sequer recebia salário e trabalhava de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado, né? Pelo título de filho de criação. Mas dormia no quartinho do fundo, né? Não tinha distribuição de bens, na hora que morriam os donos da casa, não tinha direito à herança, e assim por diante. Então, isso aparentemente acabou. Assim, a gente já não vê mais falar disso, talvez muito no interior do Brasil, longínquo. Mas assim, nas capitais, locais onde a gente mais convive, já não se fala mais de filho de criação. No entanto, mesmo não chamando por esse nome, a gente mantém muito privilégio para aqueles que são os nossos herdeiros sanguíneos. E nós temos muita dificuldade de incluir no nosso núcleo familiar outras pessoas. São barreiras culturais, são barreiras sociais, barreiras econômicas e portanto, barreiras morais também.
Então tem muito o que se fazer no entorno da família. Não é à toa que a família hoje em dia é algo decadente. É difícil falar em família, é difícil até a gente reconhecer o que é família. Até que grau de parentesco a gente ainda considera família? Eu conheço alguns grupos que se reúnem com uma certa frequência em festas de 100 pessoas, 150 pessoas, ou seja, nós estamos falando aqui de famílias que mantiveram laços sanguíneos de terceiro, quarto, quinto grau. Para você juntar 100 pessoas, 150 pessoas, você tem que ter ou uma família muito grande na base, na origem, né, e a segunda geração também, ou então são laços distribuídos, mais distantes, colaterais e assim por diante. Mas a grande parte das famílias que a gente conhece hoje são núcleos muito pequenos. Né? Basta ver nos festejos oficiais, do Natal ou de aniversário, às vezes Dia das Mães, né? Eventualmente Dia dos Pais, quantas pessoas comparecem nesses núcleos. E por conta das redes sociais e também dessa facilidade de mudança de cidade, de localidade, às vezes dentro da mesma cidade, mas em bairros muito distantes, a gente vê que muitos desses festejos acontecem em núcleos cada vez menores e muitas vezes os pais idosos ou os avós ficam sozinhos nas suas casas. Então, o que é família? Difícil alguém conseguir conceituar bem, seguramente, nos tempos de hoje. Do lado das crianças, como há muita separação, divórcio e essas configurações muito variadas de componentes afetivos, às vezes a criança convive com irmãos que não são de sangue, às vezes são meio-irmãos de sangue, às vezes são pessoas que vêm de um outro casamento que um dos pais carregou com ele porque era enteado e o outro abandonou ou desapareceu. Quer dizer, é muito comum a gente perceber que há uma desestrutura muito grande que possa explicar de uma maneira mais tranquila, segura, o que é essa relação, se não pelo afeto. Se essas crianças tiverem a sorte de morarem com pais ou tutores que de fato são cuidadosos, afetuosos, então não vão precisar de muita explicação intelectual. Mas se esses pais, entre aspas, estiverem também em conflito e se separando mais uma vez, imagina a cabeça dessa criança já, às vezes, no segundo, no terceiro, no quinto relacionamento. São tempos difíceis para a família. E essa condição faz com que a gente, acreditando no Evangelho de Jesus, desenvolva em nós mesmos essa abertura e consciência para o afeto. Que a gente não se apegue às estruturas tradicionais, convencionais, do que se chama família, mas que a gente preste atenção nos laços de afeição e das necessidades dessas pessoas no compromisso de união que elas assumem, independentemente das correntes de sexualidade ou de herança, ou de formação social. Eu sei que é difícil, muito difícil. E a espiritualidade sabe disso muito melhor do que nós aqui, né? É preciso ter um coração compassivo, amoroso, bondoso, misericordioso nesses casos. É preciso esquecer um pouco a fórmula e a definição, a convenção que a gente costuma praticar, pensando na caridade. Pode até ser que essas pessoas tenham errado nas suas escolhas. Pode ser até que elas se arrependam, pode ser que elas sofram muito por essas escolhas. Mas cabe a nós fazer o nosso papel de acolhimento e de respeito a essas condições.
Não dá para um núcleo já formado a gente assumir uma postura crítica. Não cabe a nós tentar convencê-los de que eles estão errados. Não é esse o nosso papel. Esse é um papel que a gente pode orientar na infância, segundo as nossas convicções. Mas na fase, principalmente do final da adolescência e adulto, não tem como a gente querer convencer ninguém de como ele deve se comportar. A gente pode impor alguma relação de conveniência do que para nós possa parecer estranho, conforme a nossa crença, na nossa casa. Mas sempre com respeito e amorosidade. Sem pretender a mudança de comportamento do outro. Porque, de novo, pode ser que esses espíritos estejam muito mais evoluídos moralmente do que nós, já num caminho de se desprender da sexualidade. Porque nós sabemos que no futuro, em encarnações mais avançadas, nós não ficaremos aprisionados ao sexo biológico. Então Jesus, ele nos coloca isso em xeque. Aí vocês vão me dizer, mas Kardec nunca falou isso, nem Jesus. É verdade, porque na sociedade Kardec, sociedade parisiense, isso não chegava a ser um problema, uma questão social. E talvez a barreira para se falar sobre isso fosse tão grande que era muito difícil encontrar uma forma adequada que não ferisse demais as convenções sociais e fosse incompreendida. Né? E às vezes também a gente encontra nos livros espíritas uma forma muito dura de se dirigir àqueles que fizeram opções sexuais diferentes das nossas. Porque eles estão olhando muito a lei de causa e efeito, como eu falei no início. Mas ali, nesses livros, o que a gente precisa entender como Sexo e Destino, Vida e Sexo, outros livros também, de Manuel Filomeno de Miranda, etc. Né? Então, a gente vê muito Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda, alguma coisa de Joana de Ângeles. O que a gente precisa entender é que esses livros pretendem, eles sim, serem educadores. Eles estão pensando na formação do espírito. Estão pensando na necessidade de chamar a consciência sobre as escolhas que cada um faz. Mas isso eles podem fazer como doutrina. A nós, que aqui estamos, não cabe doutrinar ninguém. Nós não estamos no mesmo patamar de evolução para fazer isso. Nós não temos todas as informações sobre as pessoas e os seus históricos de vivências para poder atribuir a elas um caminho de escolha correto. Nós não temos condição de fazer isso. A gente mal sabe fazer as próprias escolhas. E pode ser que as escolhas que a gente fez tenham sido erradas. Já que é tão comum e frequente a gente também errar nas nossas relações pessoais. Quantos casamentos desmantelaram? Né? Hoje, eu li recentemente uma estatística dizendo que há muito mais separações e divórcios do que casamentos na atualidade. Os únicos casamentos que crescem são as relações homoafetivas. Os casamentos convencionais eles estão em decréscimo. E a gente sabe que mesmo essas relações homoafetivas ou os casamentos convencionais que hoje se iniciam, tem uma grande chance de ali na frente provocar uma separação ou um divórcio. Porque isso virou um costume na nossa sociedade de baixa resiliência. As relações elas não conseguem mais se sustentar em cima de valores e compromissos. Né? Elas se estabelecem em patamares individualistas, de objetivos, de carreira, né? De pretensões carnais mesmo, de realização, gozo sexual, né? Fantasias, de extremos de carência, de carinho, de atenção, às vezes desproporção, desrespeito, enfim, as possibilidades são infinitas, né? Mas no nosso tempo é raro você ver uma relação de longo prazo boa, saudável, estável, de respeito, de afeto, consistente. Por quê? Porque nós não viemos aqui encontrar na nossa família
aqueles que nos são afins, aqueles que são a nossa identidade de propósitos. Nós vamos encontrar aqui aqueles que são os nossos desafetos. É uma prova árdua, difícil, porque ela exige perdão e tolerância. Ela exige amorosidade, muitas vezes incondicional. E se a gente está diante de um ex-inimigo ou de um atual inimigo, como que a gente faz isso? Então Jesus nos pede para extrapolar a família, para entender a família como humanidade, para entender a família cosmológica, encarnada, desencarnada, para entender que as relações de afeto, elas têm que se dar sem diferenças, elas têm que se dar espontaneamente. E aqui eu não estou falando de manifestações de afeto no sentido de sair dando carinho e abraço e beijo a todo mundo, não é isso. Afeto não é só gesto, tato. Afeto é o olhar, é o tom da voz, é a atenção, é saber ouvir, é saber cuidar. Jesus nos convida a cuidar da humanidade. Apacenta as minhas ovelhas, diz ele. Ovelhas que muitas vezes são impulsivas, são rebeldes, que têm manifestações abruptas, mas que, no fundo, são também amorosas e que precisam desse acolhimento. Portanto, muitas vezes, o que essa família atual se esquece é que a disciplina, a ordem, o limite também é cuidado, também é carinho, também é afeição. E a gente vê, por conta desses desequilíbrios de relacionamento, as crianças relevadas aos limites. Elas não têm mais parâmetros do que é certo e do que é errado, do que elas podem ou não podem fazer. O adulto tem que guiá-las, elas não têm como saber sozinhas. Se nós não dissermos que elas não podem ficar presas ao celular, ao iPad, ao computador, à televisão, elas vão ficar o dia inteiro no TikTok. Se a gente não disser estabelecer um limite para a comida que é gostosa em relação à comida que é amarga, porque a comida amarga é que é saudável, e não a balinha de jujuba, e não o sorvete, não o biscoito, a criança não vai saber. E ela, no início, ela vai se espernear, ela vai gritar, ela vai se revoltar. Mas se o adulto insistir, ela vai compreender. A criança precisa do limite, porque quem ama impõe limite. Quem ama educa. Educar é explicar também quais são os limites. Nós temos uma geração de pais indiferentes aos seus filhos, irresponsáveis, profundamente irresponsáveis, sobre o argumento de que eles amam demais seus filhos para colocar no Instagram, provavelmente, ou para fazer as festas de aniversário, ou para dar presentes, mas não para estar do lado educando, não para estar explicando para aquela criança como ela deve agir, como ela deve lidar com as coisas do mundo e com ela mesma. Então, família hoje é um desafio que nós, como pais, como avós, como amigos, como tios, padrinhos, qualquer função de relacionamento, temos que exercer pelo olhar do cuidado, pelo olhar do acolhimento. Para uma criança em especial, com o esclarecimento dos limites. Ensinar a cuidar de si mesmo. Para o adulto, já não há mais espaço para isso, e dificilmente o adulto está aberto. Então, que sirva, ao menos, o acolhimento. O acolhimento possível, que eu sei que às vezes é difícil pelos limites. Também, por último, nessa condição de familiar, dos desequilíbrios, a gente vê todos os tipos de excessos. Passando pelas drogas, pelo alcoolismo, né?
Drogas, quando eu falo em drogas aqui, todos os tipos, tá? Desde os psicotrópicos e alucinógenos que são vendidos por traficantes, até mesmo aqueles que se compram em farmácia. Porque nós vemos muitas e muitas pessoas dependentes desses medicamentos. E quando a pessoa ela vira crônica nesse processo, o próprio médium passa a ser seu cúmplice, na medida em que incentiva e não faz o desmame. Quantas pessoas a gente conhece que com um devido tratamento poderiam fazer o desmame de medicamentos ultra pesados e que causam dependência, mas que não tem o apoio e suporte familiar, não tem o acompanhamento médico apropriado, ou por vontade própria preferem se vitimizar e permanecer nessa condição adicta. Também o alcoolismo. Há uma redução significativa do uso de bebida alcoólica nessa geração adulta, jovem, o que é muito bom. Mas eles substituem o álcool por outras substâncias, por outras coisas, né? Há uma retomada muito grande do uso, por exemplo, de maconha, pela normalização que tem se dado na sociedade por uso desse tipo de psicotrópico, né, de alucinógenos. Além da maconha, a gente tem a retomada da ayahuasca, santo daime e cogumelos e por aí afora, né, rapé e etc. Então, a gente tem uma juventude muito curiosa, que não bebe, mas que se envolve muito com esse lado de drogadição. Tem crescido muito também viciações do tipo apostas. Tivemos muitos escândalos de pessoas que perderam Bolsa Família, outros tipos de renda, imóveis, por apostas. Nós já tivemos a onda dos cassinos lá atrás, depois dos bingos, jogo do bicho e agora pets. Como é a família diante dessa circunstância de desequilíbrio? Daquela pessoa que já está num processo tal de dominação ou de rendição a essa condição do vício, que ela rouba os pais, rouba a aposentadoria, né, os avós, que ela vende objetos, furta todo tipo de coisas dentro de casa. É muito difícil. É muito difícil. Mas jamais o abandono deveria ser uma das hipóteses a serem escolhidas. É preciso encontrar meios racionais, sociais, estruturados, se dividir a responsabilidade, os papéis, com os outros membros da família. Esse não é um papel que cabe exclusivamente à mãe, como constantemente eu vejo as pessoas pensarem e agirem dessa forma. Nem ao pai, somente, ou ao irmão e etc. Esse é um papel que cabe à família como um todo, mesmo para aqueles que estão distantes. De alguma forma podem ajudar, podem apoiar. Porque aqueles que estão já viciados vão precisar de tratamento, internação, cuidado, observação, vigilância e assim por diante. Eu não consigo pensar em nenhum desafio maior do que esse na transição planetária. Nós estamos preocupados com catástrofes, né, com o aquecimento global ou esfriamento global, com desgovernos mundo afora, com economia. Mas, gente, é no nosso quintal que está o problema. É dentro da nossa esfera de atuação familiar. Quem é a nossa mãe? Quem são os nossos irmãos? Quem é o nosso pai? Quem são aqueles que precisam de nós efetivamente, do nosso cuidado, da nossa atenção? E se nós falhamos na nossa educação, ainda há tempo do acolhimento. O acolhimento é possível até o desencarne. Mas eu não sei como fazer. Procure ajuda. Há muitos cursos, há assistência social, há um enorme grupamento de pessoas e associações que estão dispostas a esse auxílio. E a própria espiritualidade também.
pode ajudar. Mas é preciso saber e querer, saber pedir e querer a ajuda, o auxílio, de fato. E orar e cuidar, agir, não é só rezar, é agir, de fato, em direção ao cuidado. Qualquer que seja a escolha e a estrutura familiar, e quanto maior o problema, mais necessária é a nossa intervenção, é o nosso auxílio. Que a gente possa, pela graça do Pai Celestial, pelas falanges que trabalham com Jesus e com Maria, aprender a lidar com a nossa família e se abrir para esse trabalho tão profundo e amoroso que tantas lições nos trazem. A graça de Deus.